Prosseguindo o estudo dos elementos de treliça plana, baseados em diferentes medidas de deformação, nós vamos ver hoje as expressões necessárias para se implementar um elemento finito de treliça usando a chamada deformação de engenharia, que é calculada a partir da diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Portanto, a expressão diferente da forma de Green-Lagrange, que dá resultados mais próximos à deformação logarítmica, como nós vimos no capítulo de introdução. A deformação virtual, essa expressão é o cálculo da deformação total, incrementalmente. Nós podemos calcular a deformação virtual simplesmente a partir da variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Essa variação do comprimento já foi obtida em outras, anteriormente, no slide anterior, na aula anterior, a partir da derivação, ou da variação da expressão do quadrado do comprimento final. Foi essa expressão a que nós chegamos, de tal forma que eu tenho que a variação do comprimento final, esse L minúsculo, é dada pela 1 dividido pelo comprimento final, ΔX' transposto, a variação de ΔU. Esse ΔU, lembrando que é o vetor diferença das coordenadas. Ele pode ser relacionado com o vetor 1, ΔU pode ser relacionado com o vetor 1 a partir daquela matriz G, que nós vimos anteriormente. Então, isso aqui já foi visto anteriormente, que esse ΔX' que aparece aqui, na verdade, é o ΔX mais o ΔU, certo? Essas expressões já são conhecidas, de tal forma que, se eu pegar esse ΔL e substituir na expressão da variação da deformação virtual, eu obtenho que o meu ΔY é 1 dividido pelo L final, se L final vem dessa divisão, multiplicado por, e em cima aparece L minúsculo menos L maiúsculo, certo? Que pode ser escrito como R transposto ΔU, onde esse R é o G transposto ΔX' dividido por L. Lembrando, ΔX' é ΔX mais ΔU. O G é uma matriz somente de uns e zeros, é a matriz que transforma esse delta maiúsculo em U. Nós estamos adotando essa nova notação chamando de R esse vetor. Esse vetor G transposto ΔX' dividido por L. Lembrando que sempre são os deslocamentos das variáveis primordiais, as variáveis de estado, vamos dizer assim. E nesse ΔX' aparece justamente quem? ΔX mais ΔU. Esse vetor R, esse vetor R, se você observar aqui, ele é G transposto ΔX' sobre L. Então, vão aparecer nele as diferenças de coordenadas. X2 menos X1, X2' menos X1', certo? Y2' menos Y1', dividido pelo comprimento final. Essas divisões vão gerar aqui cossenos e senos do ângulo de inclinação na barra na configuração deformada. Esse R, ele pode ser escrito como menos cosseno beta menos seno beta, cosseno beta e seno beta. Certo? Ou seja, o beta, nessa expressão, é o ângulo de inclinação da barra na configuração deformada. Evidentemente, o ângulo de inclinação da barra na configuração deformada, certo? Esse ângulo aqui, é positivo no sentido anti-horário. Evidentemente, esse ângulo é função da posição atual. Sendo função da posição atualizada, ele é função desse ângulo, Esse ângulo que o elemento faz com a horizontal na configuração deformada. Bom, a gente pode... Aqui está a explicação melhor de como a gente chegou no R lá, O delta epsilon é 1 sobre L final, L inicial, 1 sobre L inicial, vezes ΔX mais ΔU, que é o ΔX',
G transposto dividido pelo L final, vezes o incremento de deslocamentos nodais. Essa expressão aqui me dá a relação incremental entre deslocamentos e deformações de engenharia para este elemento. Certo? Então, por isso que eu chamei aqui de P barra, eu coloquei esse índice E para diferenciar a matriz B barra do elemento de Green-Lagrange, que seria o B barra de engenharia. Certo? Mais uma vez, esse B barra ele pode ser decomposto em duas parcelas, assim como ele foi no elemento de Green-Lagrange, um B0 de engenharia e um BL de engenharia. Só que aqui perde um pouco essa, vamos dizer assim, essa nomenclatura passa a ser não muito adequada, né? Lá a gente, no elemento de Green-Lagrange, a gente chamou o B0 um elemento que uma matriz que não dependia dos deslocamentos, e o BL é uma matriz que dependia dos deslocamentos de forma linear. Certo? No caso desse elemento baseado na deformação de engenharia, nenhuma dessas duas matrizes, a dependência dos deslocamentos aparece em ambas as matrizes. Né? E por quê? Por causa desse L maiúsculo, L minúsculo aqui embaixo, né? O L final, o comprimento final da barra, ele depende dos deslocamentos. Portanto, no caso desse elemento de Green-Lagrange, né, essas matrizes incrementais de deformação e deslocamento, elas perdem um pouco o sentido, pelo menos de notação. Não faz muito sentido separar as duas. Certo? Mas vale a pena a gente observar, né, que as expressões dessas duas matrizes, o B0 é 1 sobre L maiúsculo L minúsculo, comprimento final, comprimento inicial multiplicado pelo comprimento final, delta x transposto G. Delta x só depende da configuração inicial. E G, né, só matriz constante. E o BL é 1 sobre L maiúsculo L minúsculo, comprimento final multiplicado pelo comprimento inicial, vezes delta U transposto G. Então, como esse L minúsculo, comprimento final, é função de U, certo? Ambas as matrizes elas são dependentes dos deslocamentos. Se você considerar que o comprimento final pode ser confundido com o comprimento inicial, ou seja, a variação de comprimento é suficientemente pequena, e você substituir esse L final aqui nas expressões pelo L inicial, você obtém exatamente as expressões do B0 e do BL do elemento de Green-Lagrange. Certo? Mas, no caso da deformação de engenharia, essas são as expressões corretas. Né? Então, tanto o B0 como o BL dependem dos deslocamentos nodais de uma forma não linear. E procedimento padrão, um vetor de forças internas obtido a partir do trabalho virtual interno, delta epsilon transposto sigma, onde o epsilon aqui vai ser a deformação de engenharia, e o sigma vai ser a tensão, né, uniaxial, que é energeticamente conjugada à deformação de engenharia. A partir daqui o procedimento é padrão, né, lembrando que para o elemento de treliça, para esses elementos de treliça, todas as nossas integrais, elas podem ser feitas analiticamente, né? Todo mundo aí vai sair da integral, porque todo mundo é constante no volume, tanto a deformação quanto a tensão. Então, eu vou ficar com o volume da barra vezes delta epsilon transposto sigma. Se eu substituir o delta epsilon, a expressão do delta epsilon, né? Relembrando, né, voltando aqui, o delta epsilon é B barra é delta U, ou alternativamente, 1 sobre L inicial, R transposto delta U. Então, fico com delta U transposto R, aquele vetor R cosseno de beta, só envolve cosseno de beta, vezes o sigma, que vai ser, no caso, aí, a tensão associada a essa medida de deformação, vezes a área. Isso após a integração aqui. Todo mundo saiu da integral. Evidentemente, aí o comprimento, né? O volume inicial seria A vezes L, mas ele acaba sendo cancelado com um dos L's que aparece no processo. Então, isso nos leva... Né? Isso aqui é a expressão da força interna. Então, a força interna é igual ao esforço normal na barra, que é o sigma, que é substituído pelo esforço normal, multiplicado pelo vetor R.
essa expressão para a força interna, ela comporta uma interpretação física bem interessante, mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, está aí os componentes do vetor de forças internas, ou seja, vou pegar o esforço normal, multiplicar por aquele vetor R. Então, vai estar no nó inicial, menos N cosseno beta, N menos N seno beta, e no nó final, N cosseno beta e N seno beta. Esse vetor de forças internas, né, se você fizer um desenhozinho da barra na configuração deformada, né, configuração atualizada, e desenhar as forças atuantes ali na direção dos 4 graus de liberdade, você percebe que os 4 componentes da força interna são justamente as projeções do esforço normal da barra nas 2 direções. Então, esse vetor de forças internas, né, poderia ter sido obtido de uma forma muito simples, simplesmente você analisando o equilíbrio dos nós na configuração deformada com o esforço normal da barra. Certo? Seria uma maneira de você obter diretamente esse vetor de forças internas. Certo? Então, eles correspondem às projeções da força normal na direção dos eixos cartesianos. Então, é só você pegar a barra na configuração deformada com o seu ângulo atualizado, você pega o esforço normal. No nó você tem N cosseno beta, N seno beta. No outro nó você tem nó inicial que tem menos N cosseno beta, menos N seno beta. Evidentemente, essas 4 forças, a somatória delas tem que dar 0 porque elas estão em equilíbrio. Certo? Então, claro que não é evidente que isso é obtido a partir da deformação de engenharia, se você obtiver simplesmente a partir de equilíbrio, mas é a expressão a qual a gente chega no final. Então, essa aí é a força interna do elemento. Portanto, para calcular a força interna, basta saber qual é o esforço normal e qual a posição da configuração deformada. Certo? Evidentemente, esse esforço normal vai ser também função da configuração deformada. Certo? Mas essa é uma das formas de você calcular, uma das maneiras de calcular a força interna. Bom, então, prosseguindo, sempre, né, o passo, a sequência é força interna, matriz de rigidez tangente. Matriz de rigidez tangente que relaciona os incrementos das forças internas com os incrementos dos deslocamentos, ou de forma equivalente à derivada da força interna em relação aos deslocamentos nodais, ou seja, derivada de G em relação a U, derivada do vetor G em relação ao vetor U. Vou usar aqui uma notação de derivada direta, né? O dg, como G é N vezes R, né? O vetor N vezes o escala R, então a derivada dele, usando a regra do produto, fica simplesmente R vezes dN mais N vezes dr. A primeira parcela, né, na qual a gente deriva o esforço normal, vai ser a matriz de rigidez, parcela material da matriz de rigidez, e a segunda derivada vai me gerar a chamada matriz geométrica, quando a gente deriva, mantém as tensões constantes e deriva em função da geometria. Bom, a primeira parcela, né, lembrando que o esforço normal é a área vezes a tensão, admitindo que a área permanece constante, ou seja, as integrais, a gente, nessa medida de deformação, a gente calcula as integrais na configuração indeformada. Então, a minha derivada do esforço normal, que é A vezes sigma, ela não pode ser obtida diretamente, derivada do esforço normal em relação aos deslocamentos, não pode ser obtida diretamente. Então, o que é que eu faço? Eu pego o N, escrevo como A, que é uma constante, vezes a tensão, né? Então, a derivada de N vai ser a derivada da tensão em relação a epsilon, multiplicado pela derivada do epsilon, que é a deformação, em relação aos deslocamentos. A primeira parcela, né, derivada da tensão em relação à deformação, tem uma relação tensão-deformação uniaxial, vai me gerar o quê? A tangente, né, dessa curva naquele ponto atual, aquele valor de tensão atual. Claro que se o material for linear, né, essa derivada vai ser uma constante. Mas vamos admitir que isso pode variar, o que nos permitiria tratar a não linearidade física desse problema.
Então, eu teria o módulo de elasticidade tangente multiplicado pela área, vezes a derivada de epsilon em relação a U. A derivada de epsilon em relação a U é exatamente igual, né, de epsilon du, a relação entre essas grandezas na forma incremental. Nós já vimos anteriormente, né? Cadê? Lá no comecinho, né? O delta epsilon é simplesmente o B barra E vezes delta U. Então, a derivada de epsilon em relação a U é essa matriz B barra E, ou, na verdade, como nós fizemos anteriormente, é o 1 sobre L inicial vezes o R transposto. Então, usando o R, essa notação fica mais compacta, em vez de usar o B barra. Né? Então, D epsilon deu o R transposto sobre L. De tal forma que, substituindo o dn aqui nessa expressão, eu vou achar a primeira parcela, a parcela material da matriz de rigidez, é A sobre L vezes E multiplicado por R transposto. Mais uma vez, observe que esse R, né, ele é função só do ângulo beta. Né? O ângulo beta, inclinação da barra na configuração atual. Então, esse R depende de U, depende dos deslocamentos nodais em relação à posição original. Se você calcular esse R, o R0, né, na posição original, você vai obter uma matriz da treliça para análise linear. Então, no início do processo, né, a matriz é igual à matriz da análise linear, quando os deslocamentos são nulos. Então, a análise linear fica como um caso particular, né, dessa matriz. A segunda parcela, o KG, vai ser N multiplicado pelo DR. O DR é justamente a variação desse vetor, que é composto pelos cossenos e senos de beta. Então, para calcular a variação de R, ou a derivada de R em relação a beta, em relação aos deslocamentos, primeiro eu preciso calcular eles em relação ao ângulo beta. Depois pego o beta e derivo em relação aos deslocamentos nodais. Então, o delta R, portanto, é derivada de R em relação a beta delta beta. Derivada de R em relação a beta é muito simples, né? Porque são tudo seno e cosseno de beta, né? Então fica seno menos seno e cosseno. Esse linha aqui, né, na verdade, foi um erro de digitação também. Não precisa considerar esse linha aqui, não. Bom, o próximo passo é a gente obter a derivada do ângulo beta, né? Porque eu preciso derivar esse vetor R em relação aos deslocamentos nodais para obter a matriz tangente. Então, o primeiro passo é você derivar o R em relação a beta, multiplicar pela derivada de beta em relação a U, certo? Então, a derivada do R em relação a U é obtida através da regra da cadeia. A derivada de R em relação a U é a derivada de R em relação a beta multiplicada pela derivada de beta em relação a U. Quem que é a derivada de beta em relação a U? É a derivada de beta em relação a cada um dos 4 graus de liberdade do elemento. O 1, o 2, o 3 e o 4. Né? Na verdade, o 1V1 e o 2V2 são os deslocamentos horizontal e vertical. Isso aí pode ser feito de várias maneiras, certo? O livro do Criswell traz essa dedução aqui, né? Você calcula o seno de beta a partir da posição atual. Aparece aqui os deslocamentos verticais, né? Ou seja, o cateto oposto, né? Dividido pelo seno de beta, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Delta Y' sobre L. Né? E esse delta Y' depende de V2 e V1, deslocamentos verticais. Evidentemente, o L vai depender das 4 componentes do deslocamento. O 1, o 2, V1 e V2. Então, aqui, fazendo a derivada dessa expressão, né, vai aparecer o cosseno de beta vezes o delta beta. Ou o cosseno de beta vezes d beta du. Então, você vai fazendo a variação, né, que tem o mesmo mecanismo da derivação. A gente acha essa expressão aqui, certo? De tal forma que no final, se colocar esse delta 1 em evidência nos dois termos, você chega à seguinte expressão
para uma relação entre o delta beta e o delta U. Eu trouxe esse cosseno para cá. A gente acha a relação entre delta beta e delta U. Dá para reconhecer esse vetor aqui, né, que é a derivada do R. A gente vai chamar a derivada do R de Z, o R de beta. Não esqueci de falar, esse S e esse C são cosseno e o seno, só para simplificar a notação aí. Então, a gente acha a relação incremental entre beta e U. Uma vez conhecida essa relação incremental delta e U, entre beta e U, eu já conheci a relação incremental entre R e beta, né? Então, voltando aqui na expressão original, né? Eu vou ter o meu dr, né? Meu dr é dr d beta du. Então, o dr d beta, nós já achamos que já foi dado lá no começo, né? O dr d beta foi calculado primeiro, né? Aqui ele é esse vetor Z, né? Eu chamei. Não foi colocado aqui a derivada, né? É o Z. E o d beta du, que é a segunda parcela, é o Z transposto. Essa expressão, relacionando delta beta e delta U, é o Z transposto sobre L final. Então, a gente chega à matriz de rigidez geométrica a partir, juntando essas duas expressões. O dr d beta e o d beta du. Então, vai ficar o Kg é o N, né? Que não derivou, né? Na regra do produto, lá no começo. Z transposto sobre L. Certo? Então, eu fico com a expressão da matriz de rigidez e da força interna para o elemento de baseado na deformação de engenharia. Certo? Você pode calcular o G através dessa expressão NR. Esse R só precisa saber qual é a inclinação atual. Ou pode também calcular através do B bar. Nós preferimos aqui, na derivação da matriz de rigidez, usar a notação usando o vetor R, que é aquele dos cossenos e senos, e o vetor Z, que é a derivada de R, em relação a beta. Esses vetores vão aparecer várias vezes nas outras formulações, né, de elementos corrotacionais, principalmente. Então, deixa eu chegar na expressão final aqui. O Kg é NZZ transposto sobre L, e o KE é A sobre L, RR transposto. Então, eu vou ter uma matriz de rigidez total, é A sobre L, RR transposto. E a parcela Kg é o N sobre L, ZZ transposto. Vou ter só que checar aqui se esse L é realmente o L maiúsculo na matriz elástica. Deixa eu ver, né? Derivada de sigma em relação a epsilon, derivada de epsilon em relação a U. Derivada de epsilon. Derivada de epsilon em relação a 1 é 1 sobre L maiúsculo. Bom, então, eu não coloquei aqui as duas expressões juntas, né, todo mundo junto, mas dá para pegar aqui as expressões para o KE e o KG. Então, com isso, a gente termina a definição das expressões necessárias para implementar um elemento baseado na deformação de engenharia. Certo? Esse elemento, evidentemente, ele é diferente do elemento de Green-Lagrange e a tensão associada a ele, nesse caso, não há nenhuma denominação específica para essa tensão. Baseada... Posteriormente, quando a gente generalizar essas medidas de tensão e deformação, né, por caso, né, fatalmente vai cair uma das tensões definidas lá. Né? Ou seja, a tensão energeticamente conjugada à deformação de engenharia, ela deve ser um dos casos, né, uma das tensões que a gente define lá no capítulo mais à frente.